Às vezes, uma única noite pode mudar o rumo de gerações inteiras de tradição familiar. Um encontro inesperado em circunstâncias proibidas pode despertar sentimentos que nem mesmo o coração mais blindado consegue controlar. Esta é a história de como uma despedida de solteiro destruiu um império cafeeiro e deu origem ao amor mais verdadeiro que a região de Franca já presenciou. Antes de começar essa jornada emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixa aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde nossa história está chegando. E já aproveita e deixa o like que nos ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que tocam o coração. As primeiras luzes do amanhecer pintavam de dourado os cafezais da fazenda Santa Clara, estendendo-se até onde a vista alcançava nas colinas de Franca. Ricardo Nogueira permanecia na varanda da casa grande, observando os trabalhadores iniciarem mais um dia de colheita. Aos 32 anos, carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de ser herdeiro da maior propriedade cafeeira da região, mas também o peso de uma melancolia que o acompanhava desde a adolescência. Seus olhos castanhos, que deveriam brilhar com o orgulho de comandar um império rural construído há 3 gerações, refletiam uma tristeza profunda que nem mesmo os melhores negócios conseguiam dissipar. Ricardo possuía tudo o que um homem poderia desejar: riqueza incalculável, respeito da comunidade, uma noiva de família tradicional, e ainda assim sentia-se como um prisioneiro dourado em sua própria vida. A porta da varanda se abriu e Dr. Nelson Nogueira apareceu, caminhando com a postura ereta que caracterizava os patriarcas rurais de sua geração. Aos 65 anos, Nelson comandava os negócios da família com mão de ferro, mantendo tradições que remontavam ao século XIX, quando os primeiros Nogueira chegaram ao interior paulista. "Você está aqui desde muito cedo, filho", disse Nelson, posicionando-se ao lado de Ricardo. "Amanhã é o grande dia, deveria estar descansando para o casamento." Ricardo suspirou sem desviar o olhar dos cafezais. "Pai, posso fazer uma pergunta que talvez o senhor não goste de ouvir?" Nelson franziu as sobrancelhas, pressentindo que a conversa tomaria um rumo delicado. "Pode falar. O senhor já se sentiu verdadeiramente apaixonado pela mamãe? Não o amor que nasce da convivência ou do respeito mútuo, mas aquela paixão que faz o coração acelerar só de pensar na pessoa?" O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto dos pássaros e pelo ruído distante dos trabalhadores nos cafezais. Nelson estudou o perfil do filho, percebendo uma inquietação que vinha crescendo nas últimas semanas. "Ricardo, o casamento não é apenas sobre sentimentos. É sobre união de famílias, fortalecimento de negócios, perpetuação de tradições. Sua mãe e eu construímos um casamento sólido, baseado em respeito, companheirismo e objetivos comuns. O amor veio com o tempo. Mas e se não vier, pai? E se eu passar a vida inteira ao lado de alguém que admiro, mas que não consegue despertar em mim aquela fagulha que li nos livros ou vi nos filmes?" Nelson colocou a mão no ombro do filho, tentando transmitir a segurança que sua própria experiência lhe havia ensinado. "Fernanda é uma mulher excepcional, inteligente, educada, de boa família. Vocês cresceram juntos, conhecem-se desde crianças. Isso é mais valioso do que paixões que podem ser passageiras." Ricardo finalmente se virou para encarar o pai. "Eu sei disso, pai, e tenho profundo carinho pela Fernanda. Talvez seja isso mesmo, talvez eu esteja romantizando demais as coisas." Dr. Nelson estudou o rosto do filho, reconhecendo ali traços de sua própria juventude. Ele também havia sentido dúvidas antes de se casar, também havia sonhado com grandes paixões, mas a vida lhe ensinara que a estabilidade e a construção conjunta eram mais duradouras do que os arrebatamentos. "Filho, você carrega o sangue dos Nogueira. Somos homens práticos, trabalhadores, que sabem distinguir entre sonhos e realidade. Amanhã você se casará com Fernanda na igreja matriz, como fizeram seu avô e eu, e construirão juntos uma família sólida. Os sentimentos se ajustarão com o tempo." Ricardo assentiu, mas seu olhar retornou aos cafezais. Havia algo em sua alma que ansiava por uma experiência mais intensa,
uma conexão mais profunda com outra pessoa. Porém, também compreendia que nascer em uma família como a sua trazia responsabilidades que transcendiam desejos pessoais. O barulho de um carro subindo a estrada de terra chamou a atenção de ambos. Era Dr. Maurício Costa, padrinho de Ricardo e seu amigo desde a infância, chegando em sua caminhonete para os preparativos finais da despedida de solteiro. Maurício desceu do veículo com sua energia característica, um sorriso largo no rosto bronzeado pelo sol do interior. Advogado formado na capital, havia retornado a Franca para cuidar dos negócios da família e se tornara o organizador oficial de todas as festividades da elite rural local. Bom dia, Dr. Nelson. E aí, noivo? Pronto para a última noite de liberdade? Perguntou Maurício, subindo os degraus da varanda. Dr. Nelson sorriu, lembrando-se de sua própria despedida de solteiro décadas atrás. Espero que vocês não exagerem hoje. Amanhã há um casamento para celebrar. Maurício piscou para Ricardo. Pode deixar, Dr. Nelson. Será uma noite civilizada no clube da cidade. Apenas alguns amigos, umas bebidas e conversas sobre o futuro brilhante que espera nosso noivo. Ricardo forçou um sorriso, tentando demonstrar entusiasmo que não sentia. Onde você marcou, Maurício? No salão privativo do clube. Já está tudo arranjado. A partir das 8 horas, apenas homens, como manda a tradição. Vai ser uma festa memorável, você vai ver. Dr. Nelson deu algumas palmadas no ombro do filho. Vou deixar vocês conversarem sobre os detalhes. Tenho algumas pendências para resolver antes do casamento amanhã. E Ricardo, lembre-se do que conversamos. Após a saída do patriarca, Maurício se aproximou mais do amigo, notando sua expressão melancólica. O que foi, cara? Você deveria estar radiante. Amanhã se casa com a Fernanda, mulher mais cobiçada da região. Ricardo caminhou até a balaustrada da varanda, apoiando-se nela. Maurício, posso contar com sua sinceridade? Claro, somos amigos há mais de 20 anos. Você já sentiu aquela paixão avassaladora que descrevem nos livros? Aquele amor que faz você perder o sono, que muda sua perspectiva sobre tudo? Maurício hesitou antes de responder. Cara, isso existe sim, mas geralmente traz mais problemas do que soluções. Você tem algo estável, previsível, seguro com a Fernanda. Não destrua isso por fantasias românticas. Não são fantasias, Maurício. É uma necessidade de sentir algo real, genuíno. Às vezes olho para a Fernanda e sinto como se estivesse representando um papel, como se estivesse vivendo a vida que meu pai planejou para mim, não a que eu escolhi. Maurício se aproximou do amigo, percebendo que a conversa era mais séria do que imaginara. Ricardo, você está nervoso. É normal antes do casamento. Mas pense bem quem é Fernanda, o que vocês construíram juntos, as famílias que se unirão amanhã. Isso tem mais valor do que qualquer paixão momentânea. Ricardo permaneceu em silêncio, observando um casal de bem-te-vis construindo seu ninho em um dos ipês do jardim. Havia algo naquela cena singela que o tocava profundamente a dedicação mútua, a escolha genuína de estarem juntos. Você tem razão, disse finalmente. Provavelmente é só nervosismo pré-casamento. Vamos aproveitar a noite e esquecer essas bobagens. Maurício sorriu, aliviado por ver o amigo aparentemente mais tranquilo. Exato. E olha, preparei algumas surpresas para alegrar a festa. Você vai gostar. Que tipo de surpresas? Perguntou Ricardo com um pressentimento estranho. Ah, você vai descobrir hoje à noite. Digamos apenas que será uma despedida de solteiro inesquecível. Ricardo assentiu, tentando afastar a sensação de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Ele não sabia que aquela noite não seria apenas inesquecível, mas sim um momento que dividiria sua existência em um antes e um depois. As horas passaram lentamente naquela tarde de sábado. Ricardo tentou se concentrar nos preparativos finais do casamento, conferindo detalhes com o administrador da fazenda sobre a recepção que seria realizada nos jardins da propriedade. Tudo estava impecavelmente organizado, desde as flores que decorariam o altar improvisado sob o carvalho centenário, até o cardápio que seria servido aos 300 convidados. Fernanda Almeida chegou no final da tarde, acompanhada de sua mãe,
para uma última reunião sobre os detalhes da cerimônia. Aos 30 anos, Fernanda possuía uma beleza clássica que combinava perfeitamente com sua educação refinada. Filha de uma das famílias cafeicultoras mais antigas da região, havia estudado administração em São Paulo e retornara a Franca com planos de modernizar os negócios familiares. "Como está se sentindo?" perguntou ela, beijando Ricardo no rosto com a familiaridade de quem cresceu ao seu lado. Ansioso, mas confiante, mentiu Ricardo, observando os olhos verdes de Fernanda. Ela era realmente uma mulher excepcional, e ele sentia uma mistura de carinho genuíno e culpa por não conseguir amá-la da forma que ela merecia. "Amanhã começaremos oficialmente nossa jornada juntos", disse Fernanda, segurando as mãos dele. "Construiremos algo bonito, Ricardo. Nossas famílias se complementam perfeitamente e nós temos objetivos similares." Ricardo assentiu, percebendo que mesmo naquele momento íntimo, eles falavam sobre objetivos e complementaridade, nunca sobre paixão ou desejo ardente de estarem juntos. A noite caía sobre Franca quando Ricardo se despediu de Fernanda e se preparou para a despedida de solteiro. Vestiu uma camisa social azul claro e uma calça jeans, tentando parecer mais descontraído do que se sentia. Maurício chegou pontualmente às 7h30, acompanhado de outros 5 amigos do grupo. Todos eram filhos de fazendeiros locais, homens bem-sucedidos que haviam crescido juntos e mantinham uma amizade sólida, baseada em origens similares e interesses comuns. Durante o trajeto até o clube, a conversa girou em torno de negócios, safra de café e planos futuros. Ricardo participava mecanicamente, sua mente vagando para questões mais profundas sobre escolhas de vida e autenticidade. O Clube Social de Franca, uma construção imponente dos anos 50, estava parcialmente iluminado quando chegaram. Maurício os conduziu diretamente ao salão privativo no segundo andar, um ambiente elegante com vista para a praça central da cidade. O salão estava decorado com bom gosto, música ambiente tocando suavemente, uma mesa farta com petiscos regionais e bebidas selecionadas. Ricardo teve que admitir que Maurício havia caprichado na organização. "E aí, noivo, pronto para brindar a sua última noite de liberdade?" perguntou Maurício, servindo uísque em copos de cristal. Ricardo aceitou a bebida e observou seus amigos, homens que conhecia há décadas, todos seguindo roteiros similares de vida-casamento com mulheres de boa família. Perpetuação de negócios rurais, manutenção de tradições sociais. A conversa fluía naturalmente, pontuada por risadas e brincadeiras típicas de despedidas de solteiro. Por volta das 10 horas, quando Ricardo começava a relaxar e aproveitar genuinamente a companhia dos amigos, Maurício fez um sinal discreto para alguém do lado de fora. "Pessoal, tenho uma surpresa especial para vocês", anunciou Maurício com um sorriso malicioso. Afinal, uma despedida de solteiro precisa ter seus momentos especiais. A porta se abriu e 3 jovens entraram no salão. Ricardo sentiu seu coração acelerar, não pela situação em si, mas pelo olhar de uma delas, uma ruiva de aproximadamente 24 anos, cujos olhos carregavam uma tristeza profunda que ecoava a sua própria melancolia. Letícia Santos havia chegado naquela festa, carregando o peso de circunstâncias que jamais imaginara viver. Órfã de mãe há apenas 2 meses. Estava ali não por escolha, mas por necessidade desesperadora de quitar as dívidas hospitalares que a haviam deixado em situação financeira crítica. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, algo inexplicável aconteceu no salão privativo do Clube Social de Franca. 2 corações feridos reconheceram um no outro uma dor compartilhada, uma busca por autenticidade em um mundo que parecia exigir representações constantes. Ricardo não sabia que aquela noite mudaria para sempre o rumo de sua vida, de sua família e de toda uma comunidade que havia se acostumado a ver os Nogueira seguindo tradições centenárias sem questionamentos. O silêncio momentâneo que tomou conta do salão privativo foi quebrado apenas pelo som suave da música ambiente e pelo tinir discreto dos copos de cristal. Os amigos de Ricardo reagiram com sorrisos e comentários baixos, claramente aprovando a surpresa de Maurício.
No entanto, algo estava diferente na atmosfera do ambiente. Ricardo permaneceu imóvel, segurando seu copo de uísque, incapaz de desviar o olhar da jovem ruiva que acabara de entrar. Letícia Santos, por sua vez, sentia-se extremamente desconfortável, mas a necessidade financeira a obrigava a estar ali. Havia perdido a mãe, Dona Carmen Santos, apenas 2 meses antes, após uma longa batalha contra um câncer que consumira todas as economias familiares. "Boa noite, rapazes", disse uma das jovens claramente mais experiente naquele tipo de situação. "Viemos para alegrar a festa do futuro noivo." Maurício se aproximou do grupo, fazendo as apresentações de forma descontraída. "Ricardo, essas são Juliana, Amanda e Letícia. Meninas, este é o noivo, Ricardo Nogueira." Letícia fez uma pequena reverência, evitando olhar diretamente para Ricardo. Suas mãos tremiam levemente, e ela tentava se concentrar no fato de que aquele trabalho lhe permitiria quitar as últimas dívidas do hospital e recomeçar sua vida de forma digna. "Parabéns pelo casamento", disse ela com voz suave, finalmente erguendo os olhos. Quando seus olhares se encontraram novamente, Ricardo sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas atração física, mas uma conexão profunda, como se reconhecesse nela uma alma gêmea que também lutava contra circunstâncias difíceis. "Obrigado", murmurou ele, percebendo que sua voz saíra mais rouca do que pretendia. Os amigos de Ricardo começaram a interagir com as outras 2 jovens, mas ele permanecia hipnotizado pela presença de Letícia. Havia algo em seus olhos verdes que contrastavam com os cabelos ruivos que transmitia uma melancolia profunda, similar à que ele próprio carregava. Maurício notou que seu amigo não estava participando da festa como esperado e se aproximou dele. "E aí, Ricardo? Não vai se divertir na sua própria despedida?" Ricardo forçou um sorriso e tomou um gole do uísque, tentando parecer mais relaxado. Claro, só estava observando a festa. Letícia, que havia se posicionado próxima às janelas que davam para a praça central, observava discretamente a interação entre os homens. Percebia que Ricardo era diferente dos demais não apenas por ser o centro das atenções, mas por sua postura respeitosa e pelo olhar que carregava uma tristeza genuína. A conversa no salão fluía entre risadas e brincadeiras típicas de despedidas de solteiro, mas Ricardo se sentia cada vez mais deslocado. Seus amigos pareciam genuinamente divertidos, porém ele não conseguia se concentrar em nada além da presença silenciosa de Letícia. Por volta da meia-noite, quando a festa atingiu seu ápice de animação, Ricardo se aproximou discretamente da janela, onde Letícia permanecia observando a praça iluminada. "Você não parece muito à vontade aqui", disse ele suavemente, posicionando-se ao lado dela. Letícia se sobressaltou, não esperando que ele iniciasse uma conversa. "Não estou acostumada com esse tipo de ambiente", admitiu ela, mantendo o olhar na paisagem noturna. "Eu também não", confessou Ricardo, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Na verdade, preferia estar em casa, lendo um livro ou caminhando pelos cafezais. Letícia se virou para encará-lo intrigada. Por que um noivo estaria preferindo solidão na véspera de seu casamento? Às vezes as pessoas fazem coisas porque é esperado delas, não necessariamente porque é o que desejam, disse Ricardo, percebendo que estava sendo mais sincero do que pretendia. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pela música e pelas risadas dos demais. Havia uma comunicação silenciosa acontecendo, um reconhecimento mútuo de almas que se sentiam deslocadas em suas próprias vidas. "E você?", perguntou Ricardo. "O que a trouxe aqui?" Letícia hesitou, mas algo na gentileza do olhar dele a encorajou a ser sincera. "Necessidade. Minha mãe faleceu há 2 meses, e as contas do hospital... Bem, precisava quitar algumas dívidas." Ricardo sentiu uma pontada no coração. Havia uma dignidade tocante na forma como ela assumia suas dificuldades, sem autocompaixão ou dramatização. "Sinto muito pela sua perda", disse ele com sinceridade. "Deve ter sido muito difícil." "Foi. Ela era tudo o que eu tinha no mundo. Agora estou tentando reconstruir minha vida, encontrar um trabalho fixo e seguir em frente.
A vulnerabilidade de Letícia tocou Ricardo profundamente. Ali estava uma jovem que enfrentava adversidades reais com coragem, enquanto ele se lamentava por ter que seguir um caminho de privilégios e segurança. Do lado oposto do salão, Maurício observava a interação entre o amigo e Letícia com crescente preocupação. Conhecia Ricardo há décadas e nunca o havia visto tão absorvido por uma conversa com uma mulher, nem mesmo com Fernanda. "Ricardo, que tal vir aqui brindar com os amigos?", chamou Maurício, tentando interromper o momento. Ricardo acenou positivamente, mas não se moveu. Havia algo magnético na presença de Letícia que o mantinha ali, como se finalmente tivesse encontrado alguém com quem podia ser autenticamente ele mesmo. "Você estuda ou trabalha?", perguntou ele, genuinamente interessado em conhecê-la melhor. "Terminei o ensino médio no ano passado. Estava ajudando minha mãe durante a doença, então não tive oportunidade de começar uma faculdade. Agora estou procurando emprego para me estabilizar financeiramente." Ricardo admirava a maturidade e determinação dela. Aos 24 anos, Letícia demonstrava uma força de caráter que muitas pessoas de sua própria classe social nunca precisaram desenvolver. "Que área você gostaria de seguir?", perguntou ele. "Sempre me interessei por administração ou contabilidade. Gosto de números, de organizar coisas. Minha mãe dizia que eu tinha talento natural para gerenciar a casa quando ela estava internada." A conversa foi interrompida pela aproximação de Juliana, uma das outras jovens, que havia percebido a intensidade do diálogo entre Ricardo e Letícia. "Letícia, o pessoal está pedindo para você acompanhar a música", disse Juliana com um sorriso profissional. Letícia corou, claramente desconfortável com a sugestão. "Eu não sei cantar muito bem." Ricardo interviu imediatamente. "Não é necessário. Ela estava me contando sobre a vista da praça. É muito bonita à noite." Juliana percebeu a proteção sutil de Ricardo e se afastou, mas não sem antes trocar um olhar significativo com Maurício. "Obrigada", murmurou Letícia. "Você não precisava..." "Eu quis", interrompeu Ricardo suavemente. "Você parece uma pessoa interessante e eu estava gostando de nossa conversa." O comentário sincero de Ricardo fez com que Letícia o observasse com mais atenção. Havia uma gentileza genuína nele que contrastava dramaticamente com o ambiente em que se encontravam. Maurício se aproximou novamente, desta vez com mais determinação. "Ricardo, preciso falar com você um minuto. É importante." Relutantemente, Ricardo se afastou de Letícia, mas não sem antes dizer: "Volto já, não vá embora." No canto oposto do salão, Maurício puxou Ricardo para uma conversa reservada. "Cara, o que está acontecendo? Você está agindo de forma estranha." "Como assim? Você passa a noite toda conversando com uma das... Bem, você entende. Amanhã é seu casamento, Ricardo. A Fernanda não merece isso." Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Maurício, eu só estava sendo educado. Ela é uma pessoa interessante." "Interessante?" "Ricardo, você precisa se controlar. Sei que está nervoso com o casamento, mas isso não é a solução." A bronca de Maurício o fez refletir sobre a situação. Talvez estivesse sendo inadequado, permitindo-se ser atraído por Letícia quando deveria estar focado em sua nova vida com Fernanda. "Você tem razão", admitiu Ricardo. "Devo estar exagerando por causa dos nervos pré-casamento." "Exato. Vamos aproveitar o resto da noite com os amigos e esquecer essas confusões." Ricardo assentiu, mas quando olhou para onde Letícia estava, percebeu que ela havia se afastado e conversava discretamente com as outras duas jovens próximo à porta. Por volta da 1 da manhã, as jovens se preparam para deixar a festa. Ricardo observou Letícia se despedindo educadamente dos demais convidados, mantendo uma postura digna apesar das circunstâncias. Quando ela passou próximo a ele para se despedir, seus olhares se encontraram uma última vez. Havia uma tristeza compartilhada naquele momento, como se ambos compreendessem que algo especial havia acontecido entre eles, mas que as circunstâncias os impediam de explorar essa conexão. "Foi um prazer conhecê-lo", disse Letícia com sinceridade. "Desejo felicidades em seu casamento." "Obrigado", respondeu Ricardo, segurando por um instante a mão que ela lhe estendera. "E boa sorte com seus planos. Tenho certeza de que você conseguirá tudo o que deseja."
O toque de suas mãos foi elétrico, enviando uma corrente de emoção por ambos. Letícia retirou a mão rapidamente, corou e se dirigiu para a saída sem olhar para trás. Ricardo permaneceu no salão até o fim da festa, por volta das 2 da manhã, mas sua mente estava completamente focada na jovem ruiva que havia tocado sua alma de uma forma inexplicável. Durante o trajeto de volta para a fazenda, Maurício tentou manter a conversa animada, falando sobre o casamento do dia seguinte e os planos futuros. Porém, Ricardo respondia mecanicamente, perdido em pensamentos sobre Letícia. Chegando à fazenda Santa Clara, Ricardo permaneceu por alguns minutos no jardim antes de entrar na casa. As estrelas brilhavam intensamente no céu do interior, e ele se perguntava se Letícia também estava observando aquela mesma noite estrelada, refletindo sobre o encontro inesperado que haviam compartilhado. Sem saber, ambos permaneceram acordados até o amanhecer, pensando um no outro, e na conexão inexplicável que havia surgido entre dois corações feridos, em busca de autenticidade e amor verdadeiro. O domingo amanheceu radiante em Franca, com o sol dourado filtrando-se através das janelas do quarto de Ricardo na fazenda Santa Clara. Apesar de ter dormido apenas 2 horas, ele despertou antes do alarme, sua mente imediatamente povoada por lembranças da noite anterior. A imagem dos olhos verdes de Letícia persistia em sua memória, misturando-se com a realidade do que este dia representava. Hoje era o dia de seu casamento com Fernanda Almeida. Ricardo permaneceu deitado por alguns minutos, observando o teto do quarto que ocupara desde a infância. Ali estavam as mesmas marcas na madeira, a mesma vista para os cafezais, o mesmo ambiente que o havia formado como homem. Em poucas horas, sua vida mudaria oficialmente, e ele se tornaria marido, assumindo responsabilidades que estendiam sua herança familiar por mais uma geração. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era seu José, o caseiro mais antigo da propriedade, trazendo café fresquinho e pães quentes. Bom dia, seu Ricardo. O Dr. Nelson mandou eu subir o café para o senhor. Disse que hoje é um dia especial e que o senhor precisa estar bem alimentado. Obrigado, seu José. Como estão os preparativos lá embaixo? O caseiro sorriu com orgulho. Tudo impecável, como o Dr. Nelson gosta. As flores chegaram de São Paulo bem cedo. O pessoal da decoração já está arrumando o jardim e a cozinha está um formigueiro preparando o banquete. Ricardo assentiu, tentando demonstrar entusiasmo. Ótimo! Diga ao meu pai que já vou descer. Após seu José sair, Ricardo tomou o café em silêncio, observando pela janela os preparativos no jardim. Dezenas de funcionários trabalhavam coordenadamente, transformando o espaço em um cenário perfeito para a cerimônia. Flores brancas e amarelas decoravam as árvores. Cadeiras elegantes eram dispostas em fileiras simétricas e um altar improvisado era erguido sob o carvalho centenário que sombreava a propriedade há gerações. Tudo estava perfeito, exatamente como o Dr. Nelson havia planejado. Mas Ricardo sentia-se como se estivesse assistindo aos preparativos do casamento de outra pessoa. Por volta das 10 horas, Ricardo desceu para encontrar a casa em completo movimento. Doutor. Nelson coordenava os últimos detalhes com a eficiência militar característica dos patriarcas rurais, enquanto parentes começavam a chegar para os cumprimentos tradicionais. Filho, você está pálido, observou o Dr. Nelson, examinando Ricardo com olhar paternal. Nervosismo é normal, mas não pode aparecer durante a cerimônia. Os convidados esperam ver um noivo confiante e feliz. Estou bem, pai. Apenas um pouco ansioso com tanta movimentação. Dr. Nelson colocou a mão no ombro do filho. Ricardo, hoje você se torna oficialmente o futuro patriarca desta família. É um momento solene, de grande responsabilidade. Sua mãe estaria orgulhosa de ver como você cresceu e se tornou um homem digno do nome Nogueira. A menção à mãe falecida tocou Ricardo profundamente. Dona Helena Nogueira havia sido uma mulher doce e compreensiva, que sempre o incentivara a seguir seus próprios sentimentos, mesmo dentro das tradições familiares. Eu sei, pai. Vou honrar a memória dela e nossa família. As horas passaram rapidamente entre cumprimentos aparentes,
verificação de últimos detalhes e os preparativos pessoais de Ricardo. Por volta das 2 horas da tarde, ele se dirigiu ao quarto para vestir o terno que sua família havia encomendado, especialmente para a ocasião. Diante do espelho, observou sua própria imagem, o terno escuro, impecavelmente cortado, a gravata de seda, os sapatos de couro italiano. Parecia o retrato perfeito do noivo ideal, mas seus olhos refletiam a mesma melancolia que o acompanhava há meses. Uma batida na porta o trouxe de volta à realidade. Era Maurício, chegando para acompanhá-lo até a igreja matriz de Franca, onde seria celebrada cerimônia religiosa antes da recepção na fazenda. "E aí, noivo, pronto para o grande momento?" perguntou Maurício, notando imediatamente a expressão pensativa do amigo. "O mais pronto possível", respondeu Ricardo, ajustando a gravata uma última vez. Maurício fechou a porta e se aproximou. "Ricardo, sobre ontem à noite, esqueceu aquela conversa estranha, certo? Hoje é seu casamento e a Fernanda merece sua atenção total." "Claro, Maurício, foi só nervosismo pré-casamento, como você disse." Mas Ricardo mentiu. Durante toda a manhã, havia se pegado pensando em Letícia, imaginando como seria sua vida se tivesse coragem de seguir seus sentimentos genuínos ao invés de cumprir expectativas familiares. O trajeto até a igreja matriz foi acompanhado por uma procissão de carros, todos ocupados por familiares e amigos próximos. A igreja, uma construção histórica no centro de Franca, estava decorada com flores brancas e douradas e já recebia os 300 convidados que prestigiariam a união das duas famílias mais tradicionais da região. Ricardo ocupou seu lugar ao lado do altar, acompanhado por Maurício como padrinho. O padre Francisco, que conhecia ambas as famílias há décadas, o cumprimentou calorosamente. "Meu filho, hoje é um dia abençoado para você e para a Fernanda. Que Deus ilumine esta união e traga muitas alegrias para vocês." "Obrigado, Padre Francisco." A igreja estava repleta com representantes de todas as famílias rurais da região. Ricardo reconhecia rostos familiares desde a infância, pessoas que acompanharam seu crescimento e agora testemunhavam sua entrada oficial na vida adulta. O órgão começou a tocar a marcha nupcial e todos os presentes se levantaram. Ricardo virou-se para a entrada da igreja e viu Fernanda caminhando em direção ao altar, acompanhada por seu pai. Ela estava radiante em um vestido de noiva clássico, com uma tiara de diamantes que pertencia à família Almeida há 3 gerações. Fernanda sorriu para Ricardo quando seus olhares se encontraram, um sorriso cheio de expectativa e felicidade genuína. Ela realmente amava Ricardo e estava vivendo o dia mais importante de sua vida. Quando Fernanda chegou ao altar e posicionou-se ao lado de Ricardo, ele sentiu uma mistura complexa de emoções. Admiração sincera por ela, gratidão por sua lealdade, mas também uma profunda tristeza por não conseguir corresponder à intensidade de seus sentimentos. Padre Francisco iniciou a cerimônia com palavras sobre a sacralidade do matrimônio, a união de 2 almas e a bênção de Deus sobre aquele momento. Ricardo acompanhava mecanicamente, respondendo quando necessário, mas sua mente vagava. Durante o momento dos votos, quando Fernanda falou com emoção sobre amor eterno e companheirismo, Ricardo se esforçou para pronunciar as palavras esperadas. Porém, enquanto falava sobre compromisso e respeito mútuo, uma parte de sua alma gritava silenciosamente por autenticidade. Quando chegou o momento de trocar as alianças, Ricardo observou suas próprias mãos tremendo levemente. A aliança de ouro que simbolizava a união eterna deslizou pelo dedo de Fernanda, e ela fez o mesmo com a dele. "Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." O beijo foi suave, respeitoso, acompanhado pelos aplausos calorosos dos convidados. Fernanda irradiava felicidade enquanto Ricardo forçava um sorriso que não refletia completamente seu estado interno. A recepção na Fazenda Santa Clara foi um evento memorável. O jardim estava transformado em um cenário de conto de fadas, com mesas elegantemente decoradas, iluminação suave e uma orquestra contratada especialmente para a ocasião. Dr. Nelson fez um discurso emocionado sobre tradição familiar,
continuidade de valores e a alegria de ver seu filho assumindo responsabilidades de homem casado. Fernanda foi cumprimentada por todos como a nova senhora da fazenda, papel que assumia com graça natural. Ricardo circulou entre os convidados, recebendo parabéns e bons votos, mas sentia-se desconectado da celebração. Era como se estivesse interpretando um papel em uma peça teatral, representando o noivo feliz enquanto sua alma ansiava por algo diferente. Durante a valsa tradicional dos noivos, enquanto dançavam no centro do jardim iluminado, Fernanda sussurrou em seu ouvido: Ricardo, estou tão feliz. Sei que construiremos algo maravilhoso juntos. Também estou feliz, Fernanda, mentiu ele, girando-a suavemente ao som da música romântica. Mas enquanto dançava com sua nova esposa, Ricardo se pegou pensando na simplicidade tocante de sua conversa com Letícia na noite anterior. A diferença entre aquele momento genuíno e a elaboração artificial de sua festa de casamento era gritante. A festa prolongou-se até tarde da noite, com música, dança e celebração típicas das tradições rurais paulistas. Às 2 da manhã, quando os últimos convidados partiram, Ricardo e Fernanda finalmente ficaram sozinhos na fazenda. No quarto matrimonial, preparado especialmente para eles com flores e lençóis de seda, Fernanda se mostrou carinhosa e expectante. Ricardo foi respeitoso e gentil, mas mesmo na intimidade do casamento, sentia-se representando um papel ao invés de vivendo genuinamente aquele momento. Enquanto Fernanda dormia pacificamente ao seu lado, Ricardo permaneceu acordado, observando o teto. Oficialmente era agora um homem casado, com responsabilidades definidas e um futuro planejado. Porém, uma parte rebelde de sua alma continuava pensando na jovem ruiva de olhos tristes que havia tocado seu coração de forma inexplicável. Do outro lado da cidade, em uma casa simples no bairro Operário, Letícia também não conseguia dormir. Havia tentado trabalhar durante todo o domingo para esquecer o encontro da noite anterior. Mas a gentileza genuína de Ricardo persistia em sua memória. Ela sabia que ele estava se casando naquele dia, havia visto os preparativos sendo comentados por toda a cidade. Franca era pequena demais para que a união das famílias Nogueira e Almeida passasse despercebida. Letícia tentava se convencer de que aquele encontro havia sido apenas um momento de conexão entre duas pessoas solitárias. Nada além disso. Ela tinha planos próprios, reconstruir sua vida, encontrar um emprego estável, talvez cursar uma faculdade no futuro. Porém, algo na forma como Ricardo a havia tratado com respeito genuíno e interesse sincero por sua história havia tocado seu coração de maneira que ela não esperava. Ambos adormeceram nas primeiras horas da manhã, sem saber que o destino estava preparando um reencontro que mudaria definitivamente o rumo de suas vidas e abalaria as estruturas sociais de toda a comunidade rural de Franca. 3 meses se passaram desde o casamento de Ricardo e Fernanda Nogueira, 3 meses que deveriam ter sido os mais felizes da vida do jovem casal. A fazenda Santa Clara continuava suas operações prósperas. A nova senhora da casa havia assumido suas responsabilidades sociais com elegância e, externamente, tudo parecia perfeito na união das duas famílias tradicionais. Porém, dentro da imponente casa grande, uma farsa silenciosa se desenrolava diariamente. Ricardo acordava todas as manhãs ao lado de Fernanda. Partilhavam o café da manhã comentando sobre os negócios da fazenda e os compromissos sociais do dia, e mantinham uma rotina de casal que satisfazia as expectativas familiares. Contudo, havia uma distância emocional entre eles que nenhum dos dois ousava mencionar abertamente. Fernanda, mulher inteligente e perceptiva, notava que seu marido estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Suas conversas giravam em torno de temas práticos, administração da propriedade, eventos sociais, planos para a modernização dos negócios, mas nunca tocavam em assuntos íntimos ou pessoais profundos. Durante as madrugadas, quando julgava que Fernanda dormia, Ricardo caminhava pelos cafezais tentando compreender o vazio que sentia. Havia conquistado tudo o que um homem de sua posição poderia desejar, mas algo fundamental parecia estar faltando em sua vida. A rotina de trabalho intenso
se tornou sua válvula de escape. Ricardo mergulhava na administração da fazenda com dedicação obsessiva, permanecendo no escritório até altas horas da noite, sempre encontrando novos projetos para ocupar sua mente. Paralelamente, do outro lado da cidade, Letícia Santos vivia seus próprios desafios. Após 3 semanas de busca intensa, conseguira emprego como vendedora na Casa Masculina Elegante, uma loja de roupas finas para homens localizada no centro comercial de Franca. A loja era frequentada pela elite local, homens de negócios, fazendeiros prósperos, profissionais liberais de sucesso. Letícia descobriu que possuía talento natural para vendas. Sua educação simples, mas sólida, combinada com uma gentileza genuína e capacidade de ouvir as necessidades dos clientes, rapidamente a tornaram uma funcionária valorizada. Dona Rosário, proprietária da loja, era uma senhora de 60 anos que havia construído o negócio junto com o falecido marido. Ela reconheceu em Letícia não apenas uma boa vendedora, mas uma jovem de caráter íntegro que merecia uma oportunidade. "Você tem potencial para crescer neste ramo", dizia Dona Rosário frequentemente. "Tem jeito com os clientes e compreende suas necessidades. Isso é raro de encontrar." Letícia se dedicava integralmente ao trabalho, chegando cedo e saindo tarde, estudando catálogos de produtos e aprendendo sobre tecidos, cortes e estilos masculinos. O emprego representava não apenas estabilidade financeira, mas uma chance de reconstruir sua vida com dignidade. Nas horas vagas, ela frequentava a biblioteca municipal, sonhando com o dia em que poderia cursar uma faculdade de administração. Havia traçado um plano de 5 anos, economizar dinheiro, prestar vestibular e construir uma carreira sólida. A vida seguia seu curso tranquilo para ambos até uma tarde de quinta-feira do final de setembro, quando o destino decidiu intervir novamente. Ricardo havia prometido a Fernanda que compraria um presente especial para a sogra, Dona Eulália Almeida, que celebraria 65 anos no final de semana seguinte. Fernanda sugerira que ele escolhesse pessoalmente uma peça elegante, pois sua mãe apreciava gestos pessoais de carinho. "Vou ao centro comprar algo especial para sua mãe", disse Ricardo durante o almoço na fazenda. "Você tem alguma sugestão específica?" Fernanda sorriu, satisfeita com a atenção do marido. "Talvez um chale de seda ou uma peça de joalheria discreta. Mamãe gosta de coisas clássicas e elegantes. A Casa Masculina. Elegante às vezes tem acessórios femininos também. Ou você pode perguntar à Dona Rosário sobre onde encontrar algo apropriado." Ricardo assentiu, sem imaginar que aquela sugestão casual mudaria completamente o rumo de sua vida. Naquela tarde, dirigiu-se ao centro de Franca em seu carro, aproveitando para resolver também outras pendências bancárias e administrativas. A cidade estava movimentada, com o comércio aquecido pela proximidade das festas de fim de ano. A Casa Masculina Elegante ocupava um ponto privilegiado na rua principal, com vitrines elegantes exibindo ternos, camisas e acessórios masculinos de qualidade. Ricardo estacionou em frente à loja e entrou, sendo recebido pelo som suave de música clássica e pelo aroma discreto de madeira encerada. "Boa tarde. Posso ajudá-lo?" perguntou uma voz feminina conhecida. Ricardo se virou e sentiu o mundo parar ao seu redor. Atrás do balcão principal, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, estava Letícia Santos. Seus cabelos ruivos estavam presos em um coque profissional e ela usava uma maquiagem discreta que realçava seus olhos verdes. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. Letícia sentiu o rosto corar intensamente e suas mãos tremeram levemente ao reconhecer o homem que havia ocupado seus pensamentos durante os últimos 3 meses. "Boa tarde", conseguiu dizer Ricardo, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Um silêncio constrangedor se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pela música ambiente e pelo ruído distante do trânsito na rua. Ambos pareciam incapazes de desviar o olhar, como se a conexão inexplicável da noite da despedida de solteiro tivesse ressurgido com intensidade redobrada. Posso ajudá-lo com alguma coisa?" repetiu Letícia, tentando recuperar a compostura profissional. "Sim, eu
Estou procurando um presente para minha sogra. Algo elegante e discreto. Claro. Que tipo de presente o senhor tem em mente? Temos alguns acessórios femininos, ou posso indicar lojas especializadas nas proximidades. A formalidade forçada de Letícia contrastava com a intimidade emocional que ambos haviam compartilhado meses antes. Ricardo percebia que ela estava se esforçando para manter distância profissional, provavelmente por estar no ambiente de trabalho. Talvez um xale ou lenço de seda, disse ele aproximando-se do balcão. Minha sogra aprecia coisas clássicas. Letícia se dirigiu a uma vitrine lateral, onde alguns acessórios femininos estavam expostos. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente enquanto mostrava as opções disponíveis. Estes são os modelos que temos. São todos de seda natural, importados. Esta peça azul marinho é muito elegante, e este bege é mais versátil para diversas ocasiões. Ricardo observava mais Letícia do que os produtos que ela apresentava. Havia algo diferente nela, uma segurança profissional que não possuía 3 meses antes, uma postura mais confiante que indicava que estava se reconstruindo com sucesso. Você parece estar bem, comentou ele suavemente, esquecendo momentaneamente o motivo oficial de sua visita. Letícia ergueu os olhos para encará-lo e novamente a conexão elétrica se estabeleceu entre eles. Estou. Consegui este emprego há 2 meses. A dona Rosário tem sido muito generosa comigo. Fico feliz em saber. Você merece ter boas oportunidades. O momento íntimo foi interrompido pela entrada de outros clientes na loja. Letícia imediatamente retomou sua postura profissional, mas Ricardo notou que suas mãos continuavam tremendo. Vou levar este xale azul marinho, disse ele rapidamente, percebendo que precisavam encerrar a interação. Ótima escolha. Tenho certeza de que ela ficará satisfeita. Enquanto Letícia preparava o embrulho, Ricardo observou seus movimentos delicados e eficientes. Havia uma graça natural em tudo o que ela fazia, uma autenticidade que contrastava com a artificialidade de muitas situações sociais que ele vivenciava. Aqui está, disse ela, entregando o pacote elegantemente embrulhado. Espero que ela goste. Seus dedos se tocaram brevemente durante a troca e ambos sentiram a mesma corrente elétrica da primeira vez. O toque durou apenas 1 segundo, mas foi suficiente para reacender sentimentos que ambos haviam tentado suprimir. Obrigado, murmurou Ricardo, segurando o pacote com mais firmeza do que necessário. De nada. Volte sempre que precisar de algo. A formalidade das palavras contrastava com a intensidade do olhar que trocaram. Ricardo permaneceu parado por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas a presença de outros clientes na loja o impediu. Até logo, disse finalmente dirigindo-se à saída. Até logo, respondeu Letícia, observando-o atravessar a rua em direção ao carro. Porém, nenhum dos dois notou que uma mulher elegante havia observado toda a interação de uma mesa no café, localizado em frente à loja. Fernanda Almeida Nogueira estava ali por acaso, tomando café com uma amiga após uma sessão de compras, quando viu seu marido entrar na casa masculina elegante. Inicialmente, ficou satisfeita ao perceber que ele havia seguido sua sugestão sobre onde comprar o presente para sua mãe. Porém, ao observar através da vitrine a intensidade da interação entre Ricardo e a vendedora ruiva, um alarme se ativou em sua mente. Fernanda conhecia seu marido há mais de 20 anos. Sabia interpretar suas expressões, seus gestos, sua linguagem corporal. O que estava observando não era uma simples transação comercial. Havia uma química palpável entre Ricardo e aquela jovem, uma conexão que ela nunca havia testemunhado entre eles. Quando Ricardo saiu da loja carregando o pacote e se dirigiu ao carro, Fernanda notou que ele permaneceu parado por alguns instantes, olhando para trás como se estivesse relutante em partir. Fernanda, você está bem? Perguntou sua amiga, notando que ela havia parado de prestar atenção à conversa. Sim, desculpe. Acabei de ver Ricardo comprando o presente para a mamãe. Ele é muito atencioso. Mas enquanto sorria para a amiga e retomava a conversa, Fernanda arquivou mentalmente cada detalhe do que havia presenciado. A mulher que havia crescido observando as sutilezas das relações sociais rurais sabia reconhecer sinais de perigo para seu casamento.
Naquela noite, durante o jantar na fazenda Santa Clara, Fernanda observou atentamente o comportamento de Ricardo. Ele entregou o presente com gentileza. Comentou superficialmente sobre a loja e a eficiência da atendente, mas havia algo diferente em sua energia. "O presente está lindo, Ricardo. Tenho certeza de que mamãe ficará encantada", disse Fernanda, estudando as reações do marido. A atendente da loja foi muito prestativa. Conhece bem os produtos e ajudou na escolha. A resposta de Ricardo foi neutra demais, cuidadosamente controlada. Fernanda, que esperava comentários mais espontâneos sobre a experiência de compras, percebeu que ele estava deliberadamente evitando detalhes. Aquela noite, enquanto Ricardo dormia ao seu lado, Fernanda permaneceu acordada, planejando sua próxima investigação. Ela precisava descobrir quem era aquela jovem e qual a natureza exata da conexão que havia presenciado. O reencontro, que deveria ter sido um encontro casual e sem consequências, havia reacendido uma chama que ameaçava consumir as estruturas cuidadosamente construídas de duas famílias tradicionais da elite rural paulista. Fernanda Almeida Nogueira não era o tipo de mulher que deixava questões importantes sem respostas. Criada em uma família de tradicionais cafeicultores, aprendera desde cedo que informação era poder e que proteger os interesses familiares exigia vigilância constante e ações estratégicas. Nos dias seguintes ao episódio na Casa Masculina Elegante, ela iniciou uma investigação discreta sobre a vendedora ruiva que havia despertado uma reação tão intensa em seu marido. A primeira estratégia de Fernanda foi aparentemente casual. Durante um almoço com amigas no Clube Social de Franca, ela direcionou a conversa para o comércio local e as mudanças no atendimento das lojas do centro. "A Casa Masculina Elegante está com uma nova funcionária", comentou aparentemente sem interesse. "Uma moça ruiva, muito educada. Alguém conhece?" "Ah, você deve estar falando da Letícia", disse Clara Monteiro, esposa de um advogado local. "Letícia Santos. A mãe dela faleceu há alguns meses, coitada. Câncer. Deixou a menina sozinha no mundo." Fernanda absorveu a informação com expressão de falsa compaixão. "Que triste. Ela é daqui de Franca mesmo?" "Sim, sempre morou no bairro Operário. Família trabalhadora, gente honesta, mas sem recursos. A menina era muito apegada à mãe, cuidou dela até o final, e agora está trabalhando para se sustentar", completou outra amiga. "A dona Rosário fala muito bem dela, diz que é responsável e tem talento para vendas." Fernanda continuou a pescar informações com habilidade. "Deve ser difícil para uma jovem tão nova estar sozinha no mundo." "Quantos anos ela tem?" 24, se não me engano. "Bonita, educada, mas muito reservada. Não se envolve com ninguém, só trabalha e estuda." A informação sobre não se envolver romanticamente com ninguém despertou particular interesse de Fernanda. Uma jovem atraente e solteira, trabalhando em uma loja frequentada por homens da elite local. A situação tinha potencial para complicações. Durante os dias seguintes, Fernanda encontrou pretextos para passar em frente à Casa Masculina Elegante. Observava discretamente os horários de Letícia, sua postura profissional com diferentes tipos de clientes e, especialmente, sua reação quando homens casados entravam na loja. O que Fernanda descobriu a tranquilizou parcialmente. Letícia tratava todos os clientes com a mesma educação profissional, não demonstrava interesse especial por homens casados ou solteiros e mantinha uma distância respeitosa em todas as interações. Porém, a investigação de Fernanda logo revelaria informações muito mais perturbadoras. Enquanto isso, Ricardo lutava contra um impulso crescente de retornar à loja. Durante 3 semanas após o primeiro reencontro, ele resistiu à tentação, mergulhando ainda mais intensamente no trabalho da fazenda. Criou projetos desnecessários, viagens de negócios prolongadas, qualquer atividade que o mantivesse ocupado e longe do centro da cidade. Mas a imagem de Letícia atrás do balcão, profissional e elegante, persistia em sua mente. A forma como ela havia corado ao reconhecê-lo, o tremor quase imperceptível de suas mãos, o olhar que transmitia simultaneamente alegria e melancolia por revê-lo.
No final de outubro, uma situação aparentemente inocente proporcionou a Ricardo o pretexto que subconscientemente desejava. Dr. Maurício Costa precisava de um terno novo para um evento importante em São Paulo e pediu a Ricardo que o acompanhasse até a Casa Masculina Elegante, onde pretendia encomendar uma peça sob medida. "Cara, você conhece tecidos e cortes melhor do que eu", argumentou Maurício. "Preciso causar boa impressão nesse evento. Sua opinião seria muito valiosa." Ricardo hesitou, sabendo que encontraria Letícia novamente, mas a insistência do amigo e sua própria curiosidade reprimida o levaram a aceitar. Quando entraram na loja, Ricardo imediatamente localizou Letícia atendendo outro cliente próximo às camisas sociais. Ela os viu entrar, e seus olhos encontraram os dele por um breve instante, antes de retomar sua atenção ao cliente que atendia. "Boa tarde. Em que posso ajudá-los?", perguntou Dona Rosário, aproximando-se deles. "Estamos interessados em um terno sob medida", explicou Maurício. "Algo elegante para um evento formal em São Paulo." Dona Rosário os conduziu à seção específica, mas Ricardo estava mais concentrado nos movimentos discretos de Letícia do que nas explicações sobre tecidos e modelagens. Letícia terminava de atender o outro cliente quando Dona Rosário a chamou. "Letícia, pode trazer o catálogo de tecidos importados? Estes senhores querem ver as opções para um terno sob medida." "Claro, Dona Rosário." Quando Letícia se aproximou carregando o catálogo, Ricardo sentiu novamente a mesma aceleração cardíaca da primeira vez. Ela usava um vestido cinza discreto que realçava seus olhos verdes, e havia algo em sua postura que demonstrava crescente confiança profissional. "Bom retorno à nossa loja", disse ela educadamente, dirigindo-se a ambos, mas evitando contato visual direto com Ricardo. "Obrigado. Meu amigo ficou muito satisfeito com a qualidade do atendimento da última vez", respondeu Maurício, sem perceber a tensão sutil no ar. Durante os 40 minutos seguintes, enquanto Maurício escolhia tecido, discutia modelagem e marcava medições, Ricardo e Letícia trocaram apenas olhares discretos e comentários profissionais. Mas a energia entre eles era palpável, uma corrente elétrica que parecia conectá-los mesmo na presença de outras pessoas. Quando saíram da loja, Maurício comentou entusiasmado sobre a qualidade do atendimento e a competência da equipe. Ricardo concordou mecanicamente, mas sua mente estava focada na despedida silenciosa que havia trocado com Letícia, um olhar longo demais para ser casual, curto demais para ser óbvio. "Excelente loja", disse Maurício. "Aquela vendedora ruiva parece muito competente. Conhece bem os produtos." "Sim, muito profissional", concordou Ricardo, tentando soar indiferente. Mas Maurício, que conhecia o amigo há décadas, notou algo estranho em seu comportamento. Ricardo estava mais quieto que o normal, e havia uma energia diferente em sua postura. "Está tudo bem, cara? Você parece meio distraído hoje. Só pensando nos negócios da fazenda, muitas decisões para tomar antes do fim do ano." Maurício aceitou a explicação, mas arquivou mentalmente a observação para futuras análises. Naquela mesma tarde, enquanto Ricardo retornava à fazenda, Fernanda recebia uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre a situação. A ligação era de Teresa, uma prima distante que trabalhava como secretária em um escritório de advocacia no centro de Franca. Teresa havia presenciado algo que julgou importante comunicar a Fernanda. "Prima, você precisa saber de uma coisa. Vi seu marido hoje na Casa Masculina Elegante com o Dr. Maurício. Não seria nada demais, mas..." Fernanda sentiu o estômago se contrair. "Mas o que, Teresa?" "Bem, eu estava no escritório do advogado no andar de cima e da janela dava para ver o interior da loja. Não pude deixar de notar a forma como seu marido olhava para aquela vendedora ruiva." "Como assim?" "Fernanda, conheço você desde criança. Sou casada há 15 anos. Sei reconhecer quando um homem está interessado em uma mulher. E o que vi hoje não foi uma simples transação comercial." As suspeitas de Fernanda se cristalizaram em certeza. Havia algo acontecendo entre Ricardo e a vendedora, algo que precisava ser investigado mais profundamente e, se necessário, combatido. "Teresa, preciso que você me ajude com uma coisa. Você pode descobrir mais informações sobre essa Letícia?"
Discretamente, é claro. Claro, prima, deixe comigo. Naquela noite, durante o jantar na fazenda Santa Clara, Fernanda observou Ricardo com olhos diferentes. Cada gesto, cada expressão, cada momento de distração era analisado através do filtro de sua nova suspeita. Como foi o passeio com o Maurício hoje? Perguntou ela casualmente. Bem, ele encomendou um terno na casa masculina elegante. Deve ficar pronto em 2 semanas. A loja tem bom atendimento? Sim, muito profissional. A resposta de Ricardo foi novamente cuidadosamente neutra. Fernanda percebeu que ele escolhia as palavras com deliberação, evitando detalhes que poderiam revelar seus verdadeiros sentimentos. Após o jantar, enquanto Ricardo se recolhia ao escritório para trabalhar, Fernanda subiu ao quarto e iniciou uma reflexão profunda sobre sua situação. Ela havia crescido em uma família onde casamentos eram alianças estratégicas, mas também havia sido educada para lutar pelos seus interesses. Se havia uma ameaça ao seu casamento, ela precisava identificar a extensão exata do problema e tomar medidas adequadas para proteger sua posição. A investigação sobre Letícia Santos se intensificaria nas semanas seguintes. Fernanda descobriria não apenas detalhes sobre a vida atual da jovem, mas também fatos sobre seu passado que a deixariam profundamente perturbada. E conforme novembro avançava em direção ao verão, aproximando-se da tradicional festa junina da cidade, evento mais importante do calendário social rural de Franca Fernanda, começou a arquitetar um plano que exporia publicamente qualquer ligação inadequada entre seu marido e a vendedora ruiva. O que ela não sabia é que a verdade que descobriria seria muito mais complexa e devastadora do que qualquer infidelidade simples, e que a festa junina se tornaria o palco de uma revelação que abalaria não apenas seu casamento, mas toda a estrutura social da elite rural local. A investigação de Fernanda sobre Letícia Santos tomou uma direção completamente inesperada quando sua prima Teresa retornou com informações que fariam seu mundo desabar. Era uma tarde chuvosa de novembro, quando Teresa telefonou com uma descoberta que classificou como urgente e delicada. Elas marcaram um encontro discreto na confeitaria francesa, localizada nos arredores de Franca, longe dos olhos curiosos da sociedade local. Fernanda, o que descobri é muito grave, disse Teresa assim que se sentaram em uma mesa reservada nos fundos da confeitaria. Talvez você não queira ouvir. Fernanda sentiu o estômago se contrair, mas manteve a compostura. Preciso saber de tudo, Teresa. Não importa o quanto seja doloroso. Teresa suspirou profundamente antes de começar. Conversei com várias pessoas discretamente. A Letícia Santos é realmente uma moça séria, trabalhadora, sem envolvimentos amorosos conhecidos. Mas descobri algo sobre seu passado recente que explica a reação do Ricardo. Continue. Fernanda, ela trabalhou na sua despedida de solteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A confeitaria, com seu aroma doce de pães frescos e café, de repente pareceu sufocante. Como assim trabalhou na despedida de solteiro? Teresa baixou a voz ainda mais. Conversei com alguém que conhece uma das outras moças que estavam lá naquela noite. Fernanda, 3 mulheres foram contratadas para animar a festa no clube social. A Letícia estava passando por dificuldades financeiras por causa das dívidas da mãe no hospital. Fernanda permaneceu imóvel, processando a informação devastadora. Tudo começou a fazer sentido à reação de Ricardo ao vê-la na loja. Os olhares carregados de significado, a química inexplicável entre eles. Meu marido se envolveu com uma prostituta na véspera de nosso casamento, murmurou ela, mais para si mesma do que para Teresa. Fernanda, não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. Pode ter sido apenas... Não seja ingênua, Teresa, interrompeu Fernanda, sua voz carregada de amargura. Um homem não olha para uma mulher daquela forma por causa de uma conversa casual. Algo aconteceu naquela noite, algo significativo o suficiente para ele continuar pensando nela meses depois. Teresa observou a prima com crescente preocupação.
O que você pretende fazer com essa informação? Fernanda ergueu os olhos, e Teresa viu ali uma determinação fria que a assustou. Pretendo proteger meu casamento e minha posição social, e pretendo garantir que essa pessoa aprenda qual é o seu lugar na nossa sociedade. Durante o trajeto de volta à fazenda Santa Clara, Fernanda planejou cuidadosamente sua próxima estratégia. A revelação pública seria devastadora para todos os envolvidos, mas ela precisava escolher o momento e o local adequados para causar o máximo impacto. A festa junina anual de Franca, que aconteceria no início de junho, seria o evento perfeito. Toda a elite rural estaria presente, incluindo as famílias mais tradicionais da região. Um escândalo revelado publicamente nessa ocasião arruinaria não apenas Letícia, mas também envergonharia Ricardo, de forma que ele jamais ousaria desafiar o casamento novamente. Enquanto Fernanda arquitetava sua vingança, Ricardo vivia um tormento interno crescente. Os encontros casuais com Letícia haviam se tornado mais frequentes, sempre por motivos aparentemente legítimos, mas ambos sabiam que estavam procurando pretextos para se verem. Em novembro, Ricardo retornou à loja para buscar o terno de Maurício. Em dezembro, precisou comprar presentes de Natal para funcionários da fazenda. Em janeiro, alegou necessidade de renovar seu próprio guarda-roupa. Cada visita se tornou um exercício de autocontrole e negação. Letícia, por sua vez, vivia um conflito similar. Sabia que deveria desencorajar aquelas visitas, mas a presença de Ricardo despertava nela sentimentos que achava ter perdido para sempre. Havia uma gentileza genuína nele, que contrastava drasticamente com a brutalidade das circunstâncias em que se conheceram. Durante uma visita em janeiro, quando a loja estava vazia exceto por eles dois, Ricardo finalmente quebrou a barreira da formalidade profissional. "Letícia, posso fazer uma pergunta pessoal?", disse ele, aproximando-se do balcão onde ela organizava faturas. Ela ergueu os olhos e novamente a conexão elétrica se estabeleceu entre eles. "Claro. Você está feliz? Quero dizer, com sua vida, seu trabalho, seus planos futuros?" A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém havia demonstrado interesse genuíno por sua felicidade desde que sua mãe falecera. "Estou construindo uma vida nova", respondeu ela cuidadosamente. "O trabalho aqui me dá estabilidade e tenho planos de estudar administração no futuro. Isso é admirável. Reconstituir a vida após uma perda tão grande requer muita coragem." Letícia estudou o rosto dele, percebendo uma tristeza que não conseguia compreender completamente. "E o senhor? Está feliz?" Ricardo hesitou, percebendo que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. "Tenho tudo o que um homem deveria querer. Uma esposa maravilhosa, propriedades prósperas, posição social respeitada. Mas isso não é uma resposta à minha pergunta." A observação perspicaz de Letícia o tocou profundamente. Não é uma resposta", admitiu ele. "A verdade é que me sinto vivendo a vida que outros planejaram para mim, não necessariamente a que escolhi." O momento de intimidade emocional entre eles foi interrompido pela entrada de outro cliente. Ambos retomaram imediatamente a postura profissional, mas algo fundamental havia mudado. Tinham cruzado a barreira da formalidade e admitido indiretamente que sentiam uma conexão especial. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram mais carregados de significado. Conversas aparentemente casuais sobre literatura, música, sonhos futuros, sempre pontuadas por olhares que duravam mais tempo do que socialmente adequado. Letícia começou a aguardar ansiosamente as visitas de Ricardo, preparando-se com cuidado especial nos dias em que intuía que ele poderia aparecer. Ricardo, por sua vez, encontrava desculpas cada vez mais elaboradas para visitar a loja, sempre garantindo que as visitas parecessem casuais e justificáveis. Em fevereiro, durante o carnaval, quando a loja ficou fechada por 3 dias, ambos sentiram um vazio inexplicável. Ricardo vagou pela fazenda inquieto, incapaz de se concentrar nas atividades habituais. Letícia passou os dias de folga caminhando pelo centro da cidade, sempre passando em frente à casa masculina elegante e fechada. Foi durante esse período
que Ricardo tomou uma decisão que mudaria definitivamente o rumo dos acontecimentos. Decidiu ser mais direto com seus sentimentos, mesmo sabendo que isso poderia ter consequências devastadoras. Em março, quando retornou à loja após o carnaval, ele levou um presente para Letícia, um livro de administração empresarial que havia encontrado em São Paulo. Achei que poderia interessar aos seus estudos, disse ele, entregando o embrulho discretamente. Letícia ficou emocionada com a gentileza do gesto, mas também alarmada com suas implicações. Obrigada, mas não posso aceitar. Seria inadequado. Por favor, aceite. É apenas um livro que pode ajudar em seus objetivos profissionais. A insistência respeitosa de Ricardo a fez aceitar o presente, mas naquele momento, ambos compreenderam que haviam cruzado definitivamente a linha entre interesse profissional e envolvimento pessoal. Enquanto isso, Fernanda observava as mudanças sutis no comportamento do marido. Ricardo estava mais distante, mais pensativo. E ocasionalmente ela o pegava com o olhar perdido, claramente pensando em algo ou alguém específico. A confirmação final de suas suspeitas veio em abril, quando um conhecido a informou ter visto Ricardo conversando intensamente com a vendedora ruiva da casa masculina elegante durante um período em que supostamente estava resolvendo assuntos bancários no centro. Fernanda compreendeu que a situação havia evoluído além de uma simples atração. Havia agora um envolvimento emocional real entre seu marido e aquela mulher. Um envolvimento que ameaçava não apenas seu casamento, mas toda sua posição social e financeira. A festa junina de Franca se aproximava rapidamente, e Fernanda finalizou seu plano de exposição pública. Ela havia identificado o Dr. Maurício Costa como a pessoa que poderia fornecer os detalhes específicos sobre a despedida de solteiro. Sua estratégia envolvia provocá-lo a revelar publicamente a verdade durante o evento, quando toda a elite local estaria presente. O que Fernanda não sabia é que Ricardo estava prestes a tomar uma decisão ainda mais radical. Em maio, ele havia decidido confessar seus sentimentos para Letícia, mesmo sabendo que isso poderia destruir sua vida como a conhecia. A festa junina de Franca, tradicionalmente um evento de celebração e união comunitária, estava prestes a se tornar o palco de uma explosão que abalaria para sempre as estruturas sociais da elite rural paulista. O destino havia conspirado para reunir todos os elementos de uma tragédia moderna no mesmo local, na mesma noite, diante das pessoas mais influentes da região. E quando a verdade finalmente viesse à tona, nada mais seria como antes na vida de Ricardo, Letícia e Fernanda. A festa junina anual de Franca sempre foi o evento social mais importante da elite rural paulista. Em junho, quando o inverno começava a se aproximar, toda a sociedade tradicional se reunia na praça central da cidade para o leilão beneficente que arrecadava fundos para obras sociais e celebrava as tradições rurais que sustentavam a economia regional. Naquele ano de 2024, a festa prometia ser especialmente grandiosa. O comitê organizador havia preparado uma decoração elaborada, com bandeirinhas coloridas adornando toda a praça, barracas tradicionais servindo especialidades juninas e um palco central onde seria realizado o leilão e as apresentações culturais. Ricardo vestiu-se para a festa com o mesmo esmero de sempre: camisa xadrez engomada, calça jeans escura, botinas de couro e um chapéu que pertencera ao seu avô. Externamente, parecia o mesmo fazendeiro tradicional que participara de dezenas de festas similares. Internamente, vivia um turbilhão de emoções que vinha crescendo desde março. Nas últimas semanas, seus encontros com Letícia haviam se tornado mais intensos e perigosos. Conversavam sobre sonhos futuros, compartilhavam opiniões sobre livros e desenvolviam uma intimidade emocional que ambos sabiam estar ultrapassando limites perigosos. Ricardo havia tomado a decisão de declarar seus sentimentos naquela noite, após a festa, mesmo sabendo que isso poderia destruir sua vida como a conhecia. Fernanda, por sua vez, havia se preparado para a noite com a precisão de um general planejando uma batalha decisiva. Usava um vestido azul marinho elegante, joias discretas, mas significativas,
e uma expressão serena que mascarava a tempestade que estava prestes a desencadear. Durante as semanas anteriores, ela havia confirmado, através de múltiplas fontes, os detalhes sobre o envolvimento de Letícia na despedida de solteiro de Ricardo. Mais importante, havia descoberto evidências dos encontros frequentes entre eles na casa masculina elegante. Sua estratégia estava finalizada: atacaria durante o pico da festa, quando todos os olhos estivessem voltados para o palco central. O casal Nogueira chegou à festa às 7 horas da noite, sendo recebido calorosamente pela comunidade. Ricardo cumprimentou conhecidos, conversou sobre negócios e safras e tentou manter uma postura normal. Porém, seus olhos vasculhavam discretamente a multidão, procurando por Letícia. Letícia havia vindo à festa acompanhada de Dona Rosário e algumas funcionárias da casa masculina elegante. Usava um vestido simples de chita floralizada, adequado ao ambiente rural, e havia prendido os cabelos ruivos em tranças, que lhe davam um ar jovial. Estava visivelmente nervosa, sabendo que aquele seria um ambiente social onde sua diferença de classe ficaria mais evidente. Quando Ricardo finalmente a localizou, próximo à barraca de doces tradicionais, sentiu seu coração acelerar. Ela conversava animadamente com Dona Rosário sobre a organização da festa, e havia em seu rosto uma alegria genuína que contrastava com a melancolia que caracterizava sua expressão habitual. Seus olhares se encontraram através da multidão, e, como sempre, a conexão foi instantânea e intensa. Letícia corou levemente e desviou o olhar, mas o sorriso discreto que esboçou foi suficiente para que Ricardo compreendesse que ela também sentia algo especial por ele. A festa transcorreu normalmente até por volta das 10 horas, quando começou a fase mais formal do evento. No palco central, o prefeito fez o discurso de abertura do leilão beneficente, agradecendo às famílias tradicionais por sua contribuição contínua ao desenvolvimento de Franca. Dr. Nelson Nogueira foi chamado ao palco para leiloar algumas peças especiais doadas pela família, incluindo um bezerro premiado e produtos artesanais da Fazenda Santa Clara. O patriarca da família discursou sobre tradição, valores familiares e a importância da união comunitária. Foi durante esse momento solene que Dr. Maurício Costa, visivelmente embriagado após horas consumindo pinga artesanal nas barracas, teve um lapso de julgamento que mudaria para sempre o rumo dos acontecimentos. Maurício havia bebido mais do que o costume, influenciado pelo ambiente festivo e pela companhia de outros fazendeiros que celebravam uma boa safra. Quando viu Letícia na multidão, uma associação de ideias impulsiva o levou a fazer um comentário em voz alta que seria ouvido por várias pessoas próximas. "Olha só!" exclamou ele, apontando discretamente para Letícia. "A ruivinha da despedida de solteiro do Ricardo. Quem diria que a encontraríamos aqui?" O comentário foi ouvido por pelo menos 5 pessoas, incluindo Fernanda, que estava estrategicamente posicionada próxima a Maurício, exatamente para captar esse tipo de revelação. "Como foi, Maurício?" perguntou Fernanda, simulando curiosidade casual. Maurício, percebendo tarde demais que havia falado demais, tentou minimizar o comentário. "Ah, nada demais, Fernanda. Só reconheci uma das moças que trabalharam na despedida do Ricardo. Mas o estrago estava feito. As outras pessoas que ouviram começaram a sussurrar entre si, e rapidamente a informação se espalhou pela festa como fogo em palha seca." Fernanda aguardou estrategicamente, até o momento em que toda a atenção estivesse voltada para o palco. Dr. Nelson acabara de anunciar o início do leilão de uma vaca premiada, quando ela se dirigiu decididamente para os organizadores do evento. "Com licença, gostaria de fazer um anúncio importante para toda a comunidade", disse ela ao coordenador do microfone. "Claro, dona Fernanda. A senhora sempre é bem-vinda ao palco." Fernanda subiu ao palco com a dignidade de uma rainha ofendida. Toda a festa se silenciou. 300 pessoas voltaram sua atenção para ela, incluindo Ricardo, que sentiu um pressentimento terrível ao ver a expressão determinada de sua esposa. "Meus amigos", começou Fernanda com voz clara e carregada de emoção, "hoje deveria ser uma noite de celebração das nossas tradições familiares. Porém,
descobri algo que afeta diretamente nossa comunidade e que não posso manter em segredo. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Tentou se aproximar do palco, mas a multidão densa o impedia de avançar rapidamente. Há alguns meses, descobri que meu marido, Ricardo Nogueira, se envolveu romanticamente com uma das prostitutas contratadas para sua despedida de solteiro. A mulher está aqui presente trabalhando como vendedora no centro da nossa cidade e eles continuam se encontrando secretamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 pessoas permaneceram imóveis, processando a revelação devastadora. Então, como uma onda, começaram os murmúrios, as exclamações abafadas, os comentários indignados. Fernanda continuou, apontando diretamente para Letícia. Essa jovem ali, Letícia Santos, foi paga para se prostituir na véspera do meu casamento e conseguiu seduzir meu marido. Agora ameaça destruir uma família tradicional e respeitada da nossa comunidade. A humilhação para Letícia foi devastadora. Todas as pessoas voltaram-se para ela, apontando, sussurrando, julgando. Ela sentiu as pernas tremerem e o rosto queimar de vergonha. Dona Rosário a segurou pelo braço, tentando oferecer apoio, mas a situação era irreversível. Eu não... Começou Letícia, tentando se defender, mas sua voz foi abafada pelos comentários indignados da multidão. Nesse momento, como se invocada pelo drama da situação, uma chuva forte começou a cair sobre a festa. As pessoas correram para se abrigar, mas Letícia permaneceu parada no meio da praça, deixando a água escorrer pelo rosto, misturada com suas lágrimas. Ricardo finalmente conseguiu atravessar a multidão em direção ao palco, mas em vez de confrontar Fernanda, correu diretamente para Letícia. "Letícia!" gritou ele, alcançando-a no centro da praça vazia. Ela se virou para encará-lo e Ricardo viu em seus olhos uma dor profunda que o atingiu como um soco no estômago. "Você sabia que isso ia acontecer?" perguntou ela, a voz carregada de decepção. "Não, eu jamais permitiria que você fosse humilhada assim." A chuva caía cada vez mais forte, mas nenhum dos dois se movia. Ali, no meio da praça principal de Franca, cercados pelos restos da festa destruída, Ricardo tomou a decisão mais importante de sua vida. "Letícia, eu não posso mais fingir. Estou apaixonado por você desde a primeira noite em que nos conhecemos. Sei que as circunstâncias foram inadequadas. Sei que pertencemos a mundos diferentes, mas o que sinto é real e genuíno." Letícia o observou através da chuva, vendo pela primeira vez o homem verdadeiro por trás das convenções sociais. "Ricardo, você é casado, tem uma posição social, uma família tradicional. Eu sou apenas uma vendedora que cometeu erros no passado." "Você não é apenas nada", interrompeu ele, aproximando-se. "Você é a mulher mais autêntica e corajosa que já conheci. E eu vou abrir mão de tudo o que for necessário para estar com você." A declaração de amor foi feita sob a chuva torrencial, diante dos restos de uma festa destruída, testemunhada apenas por alguns curiosos que observavam das varandas protegidas. Mas para ambos aquele foi o momento mais honesto e intenso de suas vidas. Ricardo pegou a mão de Letícia e a conduziu para longe da praça, em direção ao seu carro. Atrás deles, Fernanda observava da varanda do clube social, percebendo que havia ganhado a batalha pública, mas perdido definitivamente seu marido. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou Letícia, quando chegaram ao carro. "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", respondeu Ricardo olhando-a nos olhos. "Vou enfrentar qualquer consequência para construir uma vida verdadeira com você." Naquela noite, Ricardo não retornou à fazenda Santa Clara. Em vez disso, acompanhou Letícia até sua casa simples no bairro Operário, onde pela primeira vez conversaram abertamente sobre seus sentimentos, seus medos e seus sonhos para o futuro. No dia seguinte, quando Ricardo finalmente retornou à fazenda para buscar seus pertences e comunicar oficialmente sua decisão, encontrou o Dr. Nelson esperando-o no escritório com uma expressão que misturava decepção, raiva e tristeza profunda. A conversa que se seguiria selaria definitivamente o destino de Ricardo Nogueira. Ele seria deserdado
expulso da família, e teria que reconstruir sua vida completamente do zero. Mas pela primeira vez em seus 32 anos, estaria vivendo autenticamente, seguindo seu coração ao invés de expectativas alheias. A explosão na festa junina de Franca se tornaria lenda local, comentada por gerações futuras como o momento em que o amor verdadeiro desafiou todas as convenções sociais estabelecidas. O confronto entre Ricardo e Dr. Nelson aconteceu na manhã seguinte à festa junina, no escritório da Fazenda Santa Clara, que havia sido palco de tantas decisões familiares importantes ao longo de 3 gerações. Dr. Nelson aguardava sentado atrás da mesa de mogno centenária, com documentos espalhados à sua frente e uma expressão que Ricardo nunca havia visto antes, uma mistura de decepção profunda, raiva controlada e algo que parecia tristeza genuína por estar perdendo o filho. Sente-se, disse o patriarca quando Ricardo entrou no escritório, ainda com as roupas amarrotadas da noite anterior. Ricardo permaneceu de pé, sabendo que aquela conversa mudaria para sempre a relação entre eles. Pai, antes que o senhor diga qualquer coisa, precisa saber que não me arrependo da decisão que tomei ontem. Pela primeira vez na vida, agi seguindo meu coração, ao invés de expectativas alheias. Dr. Nelson estudou o rosto do filho por longos segundos antes de responder. Você humilhou publicamente nossa família, destruiu um casamento que representava a união de 2 dinastias respeitadas e abandonou 3 gerações de tradição familiar por uma... Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras por uma mulher que trabalha em circunstâncias questionáveis. Pai, Letícia é uma mulher íntegra que passou por dificuldades e tomou decisões difíceis para sobreviver. Ela não merece ser julgada pelo que foi obrigada a fazer em um momento de desespero. Dr. Nelson se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os cafezais que simbolizavam o patrimônio da família Nogueira. Ricardo, eu construí tudo isso para você. A fazenda, os negócios, a posição social, o casamento vantajoso. Tudo planejado para que você tivesse uma vida próspera e segura. E você está jogando tudo fora por uma paixão que pode ser passageira. Não é paixão passageira, pai. É amor verdadeiro. Algo que descobri existir quando conheci Letícia. Algo que nunca senti e nunca sentiria por Fernanda, por mais que ela seja uma pessoa admirável. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos ruídos matinais da fazenda em atividade. Dr. Nelson permaneceu de costas para o filho, observando os trabalhadores iniciarem mais um dia de colheita. Você me obriga a tomar uma decisão que jamais pensei que seria necessária, disse finalmente. Se insistir nesse caminho, não poderá mais fazer parte desta família ou destes negócios. Ricardo sentiu o impacto das palavras, mas sua determinação não vacilou. Compreendo, pai. Aceito as consequências. Doutor, Nelson se virou, e Ricardo viu lágrimas não derramadas nos olhos do homem que sempre admirara como exemplo de força e determinação. Você tem 2 horas para recolher seus pertences pessoais e deixar esta propriedade. Os negócios da família, as contas bancárias, todos os bens ficarão com a empresa. Você sairá daqui apenas com o que trouxe ao nascer. A sentença foi pronunciada com a solenidade de um julgamento final. Ricardo assentiu, compreendendo que aquela era realmente sua última conversação como herdeiro da fazenda Santa Clara. Pai, mesmo sabendo que o senhor pode nunca me perdoar, quero que saiba que sempre o admirei e respeitei. Apenas escolhi um caminho diferente daquele que planejou para mim. Dr. Nelson não respondeu, retornando para trás da mesa e fingindo examinar documentos. Ricardo compreendeu que a conversa havia terminado e se dirigiu para seus aposentos para recolher seus pertences. 2 horas depois, Ricardo deixava a fazenda Santa Clara carregando apenas 2 malas com roupas e alguns livros. Não levou nenhum bem de valor, nenhum dinheiro da família, nenhum objeto que pudesse ser reclamado como patrimônio familiar. Letícia o esperava na entrada da propriedade, também carregando uma mala simples. Ela havia passado a noite refletindo sobre a decisão drástica que Ricardo tomara e chegara à conclusão de que, apesar dos riscos, queria construir uma vida ao lado dele. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela, quando ele se aproximou.
Nunca tive tanta certeza de nada, respondeu Ricardo, pegando a mão dela. Vamos reconstruir nossas vidas juntos, do zero, baseados no que realmente importa. A decisão de deixar Franca foi tomada por necessidade prática. A exposição pública havia tornado impossível para ambos permanecerem na cidade. Fernanda havia iniciado um processo de divórcio que incluía acusações públicas devastadoras, e a pressão social era insuportável. Eles se mudaram para Araraquara, cidade distante cerca de 100 quilômetros, onde ninguém conhecia suas histórias. Ricardo usou suas economias pessoais para alugar um apartamento pequeno e abrir uma empresa de consultoria agrícola. Os primeiros meses foram de extrema dificuldade. O apartamento de 2 cômodos no centro de Araraquara era um contraste gritante com a casa grande da fazenda. Eles dormiam em um colchão no chão, comiam arroz com ovo quase todos os dias, e Letícia costurava roupas para vizinhos para complementar a renda mínima que Ricardo conseguia com alguns poucos clientes. Mas havia algo nesses momentos difíceis que nenhum dos dois havia experimentado antes: autenticidade absoluta. Cada pequena conquista era genuinamente celebrada. Cada dificuldade era enfrentada em parceria real. Cada momento íntimo era carregado de amor verdadeiro. Letícia se matriculou no curso noturno de administração na faculdade local, estudando com livros usados que compravam em sebos. Ricardo trabalhava durante o dia visitando pequenos produtores rurais e oferecendo consultoria técnica, e à noite ajudava Letícia com os estudos. A reviravolta emocional mais significativa veio 8 meses após deixarem Franca, quando descobriram que Letícia estava grávida. A notícia trouxe uma mistura complexa de alegria e pânico. Mal conseguiam sustentar-se, como criariam uma criança. Mas a gravidez também trouxe uma determinação renovada para construir algo sólido. Durante a gestação de Letícia, a pequena empresa de Ricardo começou a prosperar. Sua formação técnica sólida, combinada com a experiência prática de ter crescido em uma fazenda tradicional, atraía pequenos e médios produtores que buscavam orientação especializada. Diferente de quando trabalhava para a família, agora cada cliente era conquistado por mérito próprio. Ricardo descobriu uma satisfação profissional que nunca havia experimentado trabalhar honestamente para construir algo com as próprias mãos. Letícia se formou em administração com louvor poucos meses antes do nascimento do bebê. Sua monografia sobre gestão de pequenas empresas rurais impressionou tanto os professores que foi indicada para uma bolsa de pós-graduação. O filho deles nasceu durante a festa junina de Araraquara. Exatamente 1 ano após a noite que os havia reunido definitivamente, o menino recebeu o nome de Gabriel, representando o recomeço e a esperança de uma nova geração. A partir do nascimento de Gabriel, a vida do casal tomou um rumo ascendente constante. Letícia se tornou sócia oficial da empresa, aplicando seus conhecimentos administrativos para organizar e expandir os negócios. Juntos, desenvolveram um método inovador de consultoria que combinava técnicas modernas de gestão com tradições rurais locais, respeitando a cultura dos pequenos produtores enquanto os ajudava a modernizar suas operações. A empresa cresceu organicamente, sempre mantendo os valores de honestidade e proximidade com pequenos produtores que haviam marcado o recomeço deles. Em 3 anos, Ricardo e Letícia Consultoria Rural se tornou referência regional, atendendo mais de 200 produtores em 5 cidades. Enquanto eles construíam uma vida simples, mas próspera, notícias ocasionais chegavam sobre Fernanda. Ela havia obtido uma separação vantajosa financeiramente, ficando com uma parte significativa dos bens da família Nogueira. Porém, vivia isolada na mansão familiar, cercada de luxo, mas completamente sozinha. Ocasionalmente, quando visitava Araraquara para compras, Fernanda os via caminhando com Gabriel pelas praças da cidade. Eles pareciam genuinamente felizes, uma família simples, mas unida por amor verdadeiro. Esses encontros casuais a faziam compreender que a verdadeira derrota havia sido dela. A vingança do tempo se manifestou de forma sutil, mas devastadora. Fernanda havia ganhado os bens materiais, mas perdido qualquer chance de felicidade autêntica.
Aos 40 anos era uma mulher rica e respeitada socialmente, mas profundamente solitária e amarga. O reconhecimento público da mudança de Ricardo e Letícia veio 5 anos após deixarem Franca. A empresa deles havia se tornado tão respeitada que foram convidados para organizar um evento de desenvolvimento rural em sua cidade natal. A ironia do destino os levou de volta a Franca não como fugitivos humilhados, mas como empresários bem-sucedidos e respeitados. A comunidade que antes os havia julgado agora os recebia como exemplo de superação e determinação. Durante a festa junina de Franca daquele ano, Ricardo e Letícia foram convidados para organizar o leilão beneficente. No mesmo palco onde Fernanda havia tentado destruí-los, agora eram celebrados como exemplo de que o amor verdadeiro e o trabalho honesto podem superar qualquer adversidade. Gabriel, agora com 5 anos, corria entre as outras crianças na festa, aceito naturalmente pelos filhos das famílias que antes haviam rejeitado seus pais. O preconceito inicial havia sido substituído pelo respeito conquistado através de anos de trabalho íntegro e vida exemplar. Quando a festa chegou ao fim e a família retornou para casa em Araraquara, eles pararam o carro próximo ao local onde tudo havia começado, a praça central, onde Ricardo havia declarado seu amor sob a chuva torrencial. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Letícia, observando o local que simbolizava a coragem de ambos. "De nada", respondeu Ricardo, segurando a mão dela enquanto Gabriel dormia no banco traseiro. "Perdemos privilégios materiais, mas ganhamos algo infinitamente mais valioso: autenticidade, amor verdadeiro e a certeza de que construímos nossa própria felicidade." Ali, na praça iluminada pelas estrelas, eles compreenderam que haviam criado algo mais valioso do que qualquer herança familiar, uma tradição própria, baseada em amor genuíno, trabalho honesto e coragem para seguir o coração. A história, que começou com escândalo e humilhação, se transformou na maior lição que aquela comunidade já havia presenciado: que o amor verdadeiro não respeita a classe social, que a felicidade não mora no luxo, e que recomeços são possíveis quando se tem coragem de enfrentar as consequências das próprias escolhas. E toda festa junina, quando os fogos sobem ao céu, os moradores de Franca se lembram de Ricardo e Letícia como prova de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Letícia tenha tocado seus corações e mostrado que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo diante das maiores adversidades. Esta narrativa nos ensina que a coragem de seguir nossos sentimentos genuínos, mesmo quando isso significa abrir mão de seguranças materiais, pode nos levar à felicidade mais autêntica. Se vocês se emocionaram com essa jornada de reconstrução e superação, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber novas histórias todos os dias. Deixem nos comentários de que cidade estão nos ouvindo. Queremos saber até onde essas histórias de amor e coragem estão chegando. E não se esqueçam de deixar o like, que nos ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história.